Mateus 24, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 24, versículo 3. Fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua parte, da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vejam, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Pai, esta é a tua palavra, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, a igreja aplaude o nome do Senhor bem forte. Irmãos, eu quero falar sobre a volta do Senhor. É nítido que a gente sempre ouviu isso, que Jesus ele vai voltar. Nossos pais ouviram isso, nossos avós ouviram isso. Na realidade, o próprio Jesus, ainda aqui na terra, ele falava essas coisas. Ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A maior pregação de Cristo, do evangelho de Cristo, foi essas coisas. Foi a própria volta dele. O tempo inteiro Jesus, os apóstolos, os profetas antes de Cristo, eles anunciavam a volta do Senhor. Pois bem, nós sabemos que Jesus está voltando, amém ou não amém? Irmãos, daqui até lá, o que a gente tem observado ao nosso redor? Entenda uma coisa: quando o ser humano está cego espiritualmente, ele vê tudo isso que está acontecendo como algo comum. Infelizmente, às vezes a pessoa diz assim: não, pastor, mas sempre teve guerra. Verdade. No jardim do Éden, aliás, após o jardim do Éden, já teve a primeira guerra, que foi Caim matando Abel. Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra. Desde que o mundo é mundo, sempre houve doenças, pandemias, essas coisas sempre existiram. Qual a diferença? A diferença é que quando Jesus menciona essas coisas, ele menciona que essas coisas vão acontecer todas de uma só. E o que é que a gente está vendo? A gente vê guerra, a gente vê rumores de guerra, a gente vê terremoto, tudo de uma vez, pandemia, todas essas coisas diante de nossos olhos. E muitas das vezes o inimigo quer nos convencer de que isso é coisa normal. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Interessante que a pergunta do discípulo, aqui no versículo 3, leia novamente. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Detalhe: é incrível como havia uma grande diferença dos discípulos para as multidões. A multidão queria o peixe, a multidão queria ser curado da cegueira, da surdez. A multidão queria os milagres, mas as perguntas dos discípulos eram perguntas de pessoas que não queriam apenas a cura, que não queriam apenas o milagre, mas que queriam se aproximar do Senhor. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, nos ensina a orar. É muito forte, não, irmãos? Diferente do leproso que disse: Senhor, se quiser pode me purificar.
Diferente daquele que queria apenas uma cura, daquele que queria apenas um milagre, uma transformação, os discípulos queriam muito mais do que isso. Eles queriam se achegar ao Senhor, aprender com o Senhor, caminhar com o Senhor e viver o Evangelho de Cristo. Aleluia! Então eles se aproximaram de Jesus e fizeram essa pergunta: Jesus, nos dizes quando que vai ser estas coisas? Quais são os sinais? Olha a pergunta do discípulo. Nos dias de hoje, o que as pessoas dizem às vezes? Rapaz, eu já ouvi tanto Jesus falando que vai vir, tantas pessoas falando isso e nada acontece. Cadê esse Jesus que não veio? Você sabia que há duas formas de Jesus voltar? A primeira, arrebatamento. A segunda é a que ninguém quer. Quer ver como ninguém quer? Pergunta para quem está do lado assim: você quer morrer, meu filho? Diga misericórdia, Jesus. Diz que a mulher, ela estava no enterro do esposo. O cara tinha acabado de falecer, né? E ela: por que você se foi? Eu quero ir contigo. Eu não aguento mais viver sem você. Aí ela escorregou e caiu na hora que estava enterrando. Na hora que ela escorrega e cai, ela começa a gritar: me tira daqui logo. Ela não queria ir. Irmãos, um fato que ninguém quer é morrer, mas uma das voltas de Cristo para nós, os seres humanos, é através da morte. A nossa vida aqui na terra é apenas uma passagem, amém? É apenas um aprendizado, e muitas das vezes o ser humano vive como se ele nunca fosse partir dessa terra. Muitas das vezes o ser humano, ele vivencia coisas como se ele nunca fosse perder alguém, como se nunca fosse partir desse planeta, e um dia nós iremos ter que encarar realidades que nós não queremos. Amém, irmãos? Os discípulos, eles sabiam que iam encarar o arrebatamento, eles sabiam que iam encarar a volta de Cristo, e eles perguntam isso justamente ao Senhor com a finalidade de se preparar. A pergunta do discípulo não é uma pergunta de curiosidade, irmãos. A pergunta do discípulo aqui é uma pergunta de quem quer se preparar para a volta de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Dize-nos, olha aqui, o versículo 3, né? Aliás, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Essa pergunta, igreja, é uma pergunta de quem quer se preparar para aquilo que estava vindo. O que normalmente, muitas das vezes, o ser humano não faz é se preparar. Nós temos que nos preparar para o arrebatamento. Glória a Deus por isso. Nós temos que nos preparar para a volta de Cristo. Pastor, de que forma eu vou me preparar para o arrebatamento? De que forma eu vou me preparar para a volta de Cristo? Número 1, diga espiritualmente. A melhor forma de você se preparar para a volta do Senhor é espiritualmente, igreja. O ser humano corre tanto atrás do dinheiro, né? Corre tanto atrás de conquistas. Pastor, está errado. Não está errado você correr atrás de conquista, mas está errado você querer viver só para isso. Está errado você se matar de trabalhar, sabendo que no final das contas você não vai levar absolutamente. Tem gente que vive para isso, vive para trabalhar, mas não trabalha para viver. E um dos requisitos que nós vamos entender nessa noite é que nós temos que estar preparados espiritualmente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pastor, como é que eu vou me preparar espiritualmente para o Senhor? Irmãos, começa a manter a tua vida de oração. E quando eu falo oração, eu falo de um diálogo correto, um diálogo concreto com Deus. Não é aquela oração que você não sabe nem o que está dizendo. Não é aquela oração que você não sabe com quem está falando. Não é aquela oração que você faz já programada de qualquer jeito, mas é aquela oração que você sente que Ele te ouviu. O sinal que você sabe que Deus te ouviu está no sentimento que Ele coloca no teu coração. E quando você percebe que Deus te ouve, a Bíblia diz que quando Ana falou com Deus, quando ela entra no templo, ela entrou triste.
angustiada, mas depois ela saiu diferente. Vamos ver isso? Não desmarca Mateus, tá? 1 Samuel, no capítulo 2. Aliás, perdão, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13 de Samuel. Diz assim. Capítulo 1, versículo 13. Porquanto Ana só no coração o quê? Falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha aqui, irmãos, como é que foi a vida de Ana. Ela entrou na igreja, sabe como? Chorando, amargurada, triste, não querendo viver. Eu acredito que muitos assim como eu, uma vez eu já quis isso. Uma vez até em oração eu já pedi isso a Deus. Eu disse: Senhor, me leva logo. Quem foi que nunca passou por isso? Aquele momento de angústia, aquele momento de dor, aquele momento, sabe, que você está apreensível. Foi o momento que Ana entrou na presença de Deus, angustiada. E a dor de Ana era tão grande que ela nem conseguia orar. A Bíblia diz que ela só fazia assim, ó, só seus lábios se moviam. Aquela oração que às vezes a gente faz, né? Quando você não quer que ninguém ouça a tua oração, você não faz assim, né? Foi essa oração de Ana, de angústia. Continuemos, por favor, versículo 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Sou o quê? Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua filha por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ela entrou na presença de Deus como? Triste, destruída, quebrada, angustiada. Ela entrou na presença do Senhor, igreja, com a maior tristeza que você possa imaginar, a maior angústia que você possa imaginar. Foi o dia que ela entrou na igreja. Só que ela estava falando com aquele que tudo pode. E o último versículo, veja comigo. Versículo 18 disse assim: e disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais, como que ela sai agora? Feliz. Por quê? Porque ela tinha certeza que Deus ouviu a sua oração. Ela entrou angustiada, ela entrou quebrada, mas ela se preparou para aquilo que Deus tinha. Os discípulos entraram na presença de Deus, perguntaram quando era a volta. Jesus passa uma série de respostas para eles, mas ao mesmo tempo que Jesus dava uma resposta, Jesus também dava uma aplicação de fé para que eles pudessem se preparar para o arrebatamento, se preparar para a volta de Cristo. Amém, igreja? Então, primeiro ponto, você tem que falar com Deus. É espiritualmente que você vai se preparar para o arrebatamento. Posso ouvir amém por isso? Por que espiritualmente? Porque fisicamente você não se prepara. Fisicamente a gente não se prepara, irmãos. Quer ver uma coisa? Se tivesse culto todos os dias, você estava preparado para vir? Ia ter dia que você ia estar como? Cansado. Ia ter dia que até a preguiça ia bater e você não ia vir. Sim ou não? Ia ter dia. Então, fisicamente é quase que impossível da gente se preparar para o Senhor. Aliás, é impossível mesmo. Se você estiver preparado espiritualmente, fisicamente você está preparado. Se você não estiver preparado espiritualmente, fisicamente também você não está preparado. Não é aquela pergunta que a gente faz às vezes para as pessoas, né? Você quer aceitar Jesus? O que a pessoa diz? Não estou preparado. Quando eu deixar de beber, quando eu deixar de usar roupa curta, quando eu deixar isso e aquilo, aí eu aceito Jesus. Quer dizer, na visão das pessoas, uma preparação física é que vai fazer elas andar com Deus.
Então nós temos que nos preparar espiritualmente para o dia da volta do Senhor. Eu torno a dizer, se espiritualmente você estiver preparado, fisicamente também você vai estar. Glória a Deus por isso. Olha o que Davi disse: no dia da minha angústia, a tua palavra me vivifica. Irmãos, pelo amor de Deus, tem dia que o pastor também está angustiado. Tem ou não tem? Tem. Pessoas para cuidar, pessoas para orar, pessoas jejum. Então nós temos que nos preparar espiritual. E eu faço uma pergunta à igreja: de que forma você tem se preparado para o Senhor? De que forma você tem se colocado na presença de Deus? Com que frequência você tem orado? Pastor, eu só oro quando eu vou dormir. Pastor, eu só oro quando eu vou comer. Tem crente assim, você sabia que só ora quando vai comer? Só ora quando vai dormir? Pastor, eu não costumo muito orar não, irmãos, pois está na hora de a gente se preparar espiritualmente para o Senhor. Como é que você vai vencer a tribulação desse século 21 se você não estiver preparado? Vocês pensam que o mundo, olha como é que está o mundo hoje. O mundo não suporta falar de arrebatamento. O mundo não suporta falar de santidade. O mundo não suporta falar de perdão. O mundo não suporta mais. Parece que quanto mais a palavra de Deus ela tenta penetrar nos ouvidos, no coração das pessoas, mais elas endurecem o coração para o Senhor. Então, a pergunta do apóstolo aqui, eu volto a dizer, era uma pergunta de preparação. Eu e você temos que fazer essa pergunta. Pergunta que vai nos preparar para o Senhor. Glória a Deus por isso. Aí Jesus manda as respostas, eu quero ler com você. Versículo 4 de Mateus 24. Ele lhe respondeu: vede o quê? Qual é o primeiro ponto? Ninguém vos... Qual é o primeiro ponto da resposta? Ninguém te engane. E uma das coisas mais fáceis é ser enganado. Aliás, a Bíblia diz que Satanás ele enganou a terça parte dos céus. Meus irmãos, se ele enganou os anjos, ele não pode nos enganar não? Por isso que nós temos que estar preparados. Lá no jardim do Éden, que foi que ele fez com Eva, enganou. Ele disse assim: olha, é conversa de Deus isso aí. Se você comer desse fruto, você não vai morrer não, você vai ser igual a Deus. Está lá, Gênesis capítulo 3 fala sobre isso. Você vai ser igual a Deus, você vai se parecer com Deus se você comer desse fruto. Eva vai e come daquele fruto. Vocês estão entendendo isso? Você sabe como é que Satanás engana nos dias de hoje? Quem quer saber, diga eu. Diga eu bem alto para acordar todo mundo. Diga eu. Você sabe como é? É dessa maneira. Rapaz, não precisa ir para a igreja não. Você ainda está naquela igreja, aquele pastorzinho está te enganando. Não precisa estar na igreja não. A mesma tática que ele tinha no Antigo Testamento, ele tem hoje. Quer ver outro detalhe? Para quem não sabe, existe um grupo agora chamado de desigrejados. O que os desigrejados pregam? Que você não precisa de um pastor, que você não precisa, até jejuar, eles estão tirando isso também. Você não precisa de jejuar porque Jesus já pagou o sacrifício. Que você não precisa vir para o culto. Essa equipe de desigrejado, elas até usam a Bíblia dizendo assim: mas a salvação é por meio da fé e não por meio das obras. Nós sabemos disso, diga glória a Deus. Só que quando você é da obra, quando você é da fé, você tem obras. O que Paulo diz? Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé porque a fé sem obra está o quê? Por que tem muita gente morta? Porque diz: eu tenho fé, mas eu não quero nada com a obra. Eu tenho fé, mas falar de Deus não é para mim. Eu tenho fé, mas vir para o culto não é para mim. Eu tenho fé, mas ler a Bíblia não é para mim. Eu tenho fé, mas obedecer pastor não é para mim. Eu tenho fé, mas entregar uma oferta não é para mim. Eu tenho fé, mas eu abrir um jejum não é para mim. A fé sem obra está... Todo cristão que não tem obra diante de Deus está morto. Vocês estão entendendo essa palavra? Jesus estava aplicando nos discípulos.
A resposta de Jesus foi uma resposta preparatória para o dia da volta dele. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? A resposta de Cristo, primeiro ponto: veja que ninguém te engane. Pastor, que conversa é essa? Eu não preciso de ninguém não para ir para o culto. Precisa, irmãos. Assim como você precisa de um professor em sala de aula, nós precisamos de um pastor que nos oriente a palavra. Assim como você precisa de um médico que venha te dizer os passos da saúde, nós precisamos de orientação espirituais. Aleluia! Glória a Deus por isso. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão. Bem profetizou Cristo na tua vida, que a carne não tenha força contra a sua vida. Aleluia. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão. Não tem um cara aí que diz que é Jesus, vocês já viram? Henrique Cristo, né? Inclusive ele foi no programa do Danilo Gentili, quase não sai. Aí Danilo Gentili perguntou assim para ele: vamos tomar um vinho? Vamos, aquele jeito dele, né? Se for prometido por meu pai. Ele fala mais ou menos assim. Aí Danilo Gentili colocou água para ele. Aí disse: mas isso não é vinho? Aí Danilo Gentili falou assim: desse seu jeito. Em outras palavras, transforma água. Vocês entenderam? Mas ele não podia, porque ele não é Jesus. E Jesus preparou os discípulos: ninguém te engane, porque vão vir muitos dizendo eu sou o Cristo e não são. Se alguém disser assim para você, eu sou Jesus, você diz assim, ó, está amarrado, diabo. Em nome de Jesus, amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor. Versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olhem para cá, igreja. Tudo que a gente está vendo agora de ruim é chamado na Bíblia de princípio. Você sabe quando que começou o princípio das dores? No momento que Jesus, ele começou a anunciar a sua volta. Assim que ele iniciou o seu chamado, começou o princípio das dores. Tem gente que pensa que foi agora, recente, mas não, desde aquele tempo começou o princípio das dores. De lá para cá, se você dá uma analisadazinha da época de Cristo até aqui, muita coisa ruim aconteceu. Pandemias, essa pandemia que a gente teve, Covid-19, não foi a primeira, foi uma delas, teve outras, e vários acontecimentos que a gente pode ter certeza que é a princípio. Aí Jesus fala assim: rumores e rumores de guerra, mas não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tem crente que é assustado, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Olha o que Jesus fala: nós temos que nos agarrar com o Senhor e saber que todos esses acontecimentos que estão acontecendo diante de nossos olhos é uma preparação para que eu e você fiquemos firmes na fé no Senhor, porque Ele está vindo buscar o seu povo. Aleluia. Diga assim: em nome de Jesus. Levanta a mão e diga: em nome de Jesus, eu vou com o Senhor, Pai. Fala dele bem forte: em nome de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários. O mundo está num pezinho de uma terceira guerra mundial. Eu digo para vocês: assistam jornais, acompanhem o mundo. Eu acompanho direto, eu fico só olhando. Você já imaginou o mundo inteiro em guerra? Vão querer as nossas coisas, vão querer a nossa água, vão querer a nossa Amazônia. A primeira coisa que eles vão botar os olhos: vamos lá tem, aqui não tem não, mas lá tem. Divide aí com a gente, ou divide ou a gente entra e toma. É assim que acontece, irmãos, na guerra. Não tem essa questão de paz aqui, paz acolá, que alguém vai intervir, vai trazer não traz nada. Eles vão querer as nossas coisas.
Jesus fala que eu não tenho que me assustar com essas coisas, por quê? Porque Ele está comigo. Aleluia. E eu acredito fielmente no Senhor, que antes de tudo isso acontecer de uma vez por todas, Ele vem buscar o seu povo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, pessoal? Para a gente continuar, em nome de Jesus, versículo 8. Porque tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu. Você quer ver alguém chamar você de doido? Fala de Jesus para alguém. Fala de Jesus na escola. Você pode falar de qualquer coisa, qualquer assunto, de droga, de sexo, de morte, de qualquer coisa, qualquer assunto, de fofoca, de Big Brother. Mas fala de Jesus para ver uma coisa, como o assunto muda, como as pessoas fecham a cara. Fala de Apocalipse do carnaval. Você vai ser macetado de misericórdia. Pode-se falar de tudo, mas quando o assunto é Cristo, quando o assunto é Jesus, parece que as pessoas acham tão chato. Parece que as pessoas fogem do reino de Deus. E Jesus falou através de João Batista: quem te ensinou a fugir da ira futura? Irmãos, nós temos que estar preparados para o reino de Cristo. Glória a Deus por isso. Você que é um cristão, a Bíblia diz que você tem que ser cristão mais ainda. Pastor, eu tenho tantas falhas, eu também tenho. É hora da transformação, é hora do conserto, é hora da libertação, é hora do renovo, de aliança entre nós e o Senhor. Glória a Deus por isso. Pastor, eu tenho orado tanto, eu também tenho orado. Nós temos lido a palavra, mas Deus quer muito mais de nós, igreja. Uma vez me perguntaram, para a gente finalizar, perguntaram assim: pastor, como que eu posso servir a Deus? Eu disse: essa é a pergunta mais linda que um pastor gosta de ouvir de um membro. Quem quer servir o Senhor de verdade, diga glória a Deus. Vocês querem mesmo? Eu posso mandar real para vocês? Saia desse comodismo espiritual. Esse comodismo espiritual te mata. Você viver só para você e para sua família está te matando espiritualmente. Tem um mundo lá fora precisando ouvir você falar que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Tem vizinho seu precisando de Cristo. Tem gente na rua precisando ouvir falar que Jesus ama. O mundo está doente, irmãos. O mundo está doente. Tem crianças com depressão. Cara, tem crianças com ansiedade. Velhinhos que já estão pertinho de ir, estão tentando tirar a própria vida. E a gente como igreja, a gente é tão... Eu tiro por mim também. A gente é tão fraco. Para vir para o culto é difícil. Para orar é difícil. Para você fazer alguma coisa para Deus, é tão difícil. E eu falo isso com tanta dor. Me dói saber que nós temos tantos instrumentos, que nós temos um potencial tão grande, e a gente retém. Você sabe o motivo de Deus ter te dado tanta inteligência? Para você usar no reino dele. O motivo de Deus ter te dado dons, talentos, para você usar no reino dele. Você está enterrando o que Deus te deu, igreja. A Bíblia diz que quando a gente faz alguma coisa pelos pequeninos, é para Ele que a gente faz. O que você está fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para Ele? Ele está vindo, Ele nos prepara todos os dias. Ele te deu uma família, Ele te deu uma palavra, Ele te deu alguém para lutar por você, e você cada vez mais se colocando como fraco, sabendo que a tua força vem do Senhor. Há um Deus no controle de tudo, igreja. Pastor, eu passo tantas lutas. Pastor, eu passo tantas batalhas. Pastor, minha vida está tão dificultosa, pastor. Eu sei. Não é por isso que a gente vai desistir, não. Eu volto a dizer, a pergunta do discípulo foi uma pergunta de quem quer se preparar. E a resposta de Cristo foi uma resposta preparatória. Jesus disse assim para os discípulos: olha, vocês serão odiados por todos, porque vocês carregam o meu nome.
É mole? Muitos vão perseguir vocês, vão tirar a vida de vocês por causa do meu nome, serão presos por causa do meu nome. Onde é que está a nossa alegria? No último versículo, versículo 13, perdão. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o quê? Será? Por isso que você não pode desistir. Pastor, eu estou aqui no culto hoje, pastor, mas emocionalmente eu estou só misericórdia. Pastor, eu vim para o culto hoje, mas, sabe, pastor, persevere. Não desista não. Isso é contigo. Glória a Deus. Então, aquele que perseverar até o fim será. Guarde isso na sua memória e no seu coração. A palavra de Cristo. Aqui, a pergunta dos apóstolos foi a pergunta de quem quer se preparar. E a resposta de Cristo é de quem está preparando. E Ele está nos preparando hoje também. Glória a Deus por isso. Vença o mundo. Vença as falsas amizades. Vença os prazeres. Esteja na presença de Deus. Deus ainda vai te usar muito, quem crê nisso? Glória a Deus. Posso preparar vocês? Sai do comodismo. Pergunta para mim, pastor, o que é que tem para me fazer? Eu vou te dizer o que é que tem para fazer na igreja. Ou para a pastora Aline, o que é que tem para fazer? Como é que eu posso ajudar na obra de Deus? O que é que eu posso fazer? Qual é o dia de evangelismo? Qual é o dia de visita? Qual é o dia de panfleto? Qual é o dia que a gente vai estar aqui na oração? O que é que tem para gente? Irmãos, tem muito o que fazer. Você só se acomoda com Deus se você quiser, porque Ele é o mais, sabe, a pessoa mais interessada em te ver sendo usado por Ele é o próprio Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ficamos de pé.